no livro do profeta Ageu. E eu quero fazer uma leitura com vocês nesse texto sagrado do capítulo 1. E diz o texto: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Leio até este ponto para trazer esta mensagem para você nesta manhã de terça-feira, aqui do programa Jesus é a Salvação, pela web rádio Adepotim. Olhe os 2 pontos desta mensagem, desse texto que eu acabei de ler com vocês. Primeiro, a respeito do ponto de vista do povo, que dizia que não era ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Ou seja, ainda não era o tempo de trabalhar na obra de Deus. E a palavra de Deus, ao contrário, perguntou para o povo: É para vós, então, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Percebemos, irmãos, pela passagem bíblica, tanto do posicionamento do povo e também da palavra do profeta Ageu para o povo. Nós percebemos aqui que o povo não estava andando em acordo com o projeto de Deus, com o propósito de Deus. Quando nós voltamos à Bíblia Sagrada para o texto de Esdras, capítulo 1, qual que era o contexto aqui de Esdras? O povo estava no cativeiro babilônico, aquele cativeiro do qual falara o profeta Jeremias, que duraria 70 anos. E estes 70 anos se passaram, acabaram. E agora chega o tempo da libertação, chega o tempo do povo sair desse cativeiro. Mas não vai sair de um cativeiro sem sentido, tem um propósito. Deus vai tirar este povo daquele lugar e vai levá-lo de volta para Jerusalém, mas com um propósito. Qual propósito? Propósito humano, propósito terreno, propósito do coração do homem, para o homem viver segundo o seu próprio desejo? Não. Existe um propósito divino. Existe um propósito específico. Existe um propósito de Deus. E quando então o Senhor levanta ali na Babilônia o próprio rei Ciro para baixar um decreto dizendo que agora todos aqueles que pertenciam ao povo, eles deveriam sair ali de Babilônia e voltar para Jerusalém. Eu tenho um versículo aqui do capítulo 1 de Esdras que eu quero destacar. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Preste bem atenção que o decreto de Ciro é para todo o povo judeu que estava ali na Babilônia, que estava ali naquela região. Chega a boa notícia que acabara então o cativeiro
é tempo de libertação, é tempo de ser livre. Porém, há um detalhe muito importante aqui. Quais são aqueles que serão alcançados por essa mensagem e estes vão tomar a decisão de sair de onde estão e ir para Jerusalém? Não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? 70 anos já naquela região, o povo já estava estabilizado, já tinham constituído família ali, já tinham negócios ali, já estavam vivendo muito bem naquele lugar, já haviam se adaptado, tanta adaptação que nem o hebraico não falavam mais, agora já falam o aramaico, língua dos caldeus, já haviam perdido a linguagem materna, pois já haviam se esquecido da cultura primeira deles, e agora vem a mensagem de Deus para saírem daquele lugar e irem para Jerusalém. Onde estavam, estava tudo legal, estava tudo ok. E como se encontrar? Qual é a situação de Jerusalém? Toda destruída, toda acabada. Sair dali de Babilônia e se deslocar para Jerusalém dizia respeito a um recomeço. Viu? O recomeço do zero. Teriam que trabalhar lá tudo de novo para poder então se estabilizar em anos e anos na frente. Então chega nesse ponto em que os homens começam a permitir que a razão entre e aí começa então a haver a dúvida no coração. E é difícil. Como que vai haver a decisão de renunciar a uma vida sossegada, tranquila agora, para caminhar tantos meses e chegar em Jerusalém, tudo destruído? Então, humanamente, não vai levantar. Agora, existem aqueles que Deus vai levantar, porque lá é a obra de Deus que vai ser feita. Então Deus vai despertar, então Deus vai levantar. E aí é o verso 5 que eu li com vocês, o finalzinho. Aqueles cujo espírito Deus despertou, estes vão renunciar, estes vão deixar o bem bom, estes vão deixar a tranquilidade momentânea. E estes vão aceitar o desafio de irem então para Jerusalém trabalhar. Trabalhar para quem? Trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus, porque o propósito era edificar a casa do Senhor que estava em Jerusalém. O propósito primeiro é trabalhar na edificação de Jerusalém e do templo. Era reedificar, era tornar a trazer para aquele lugar a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro e assim haver reconstrução. Esse é o propósito. Mas quando chegam lá, aqueles que foram despertados, olha só, é aqueles cujo coração Deus despertou. Então eles vão. Quando chegam lá, se deparam com a dificuldade, se deparam com a adversidade, se deparam com os problemas, com os inimigos atrapalhando, viu? Atrapalhando. E então eles se desanimam. E eles vão fazer o quê? Eles todos vão abandonar a reconstrução do templo e vão se voltar para a construção das suas próprias casas. Preste atenção nessa primeira mensagem nesta manhã, meu irmão. Olha o que a dificuldade, a adversidade, observar dos obstáculos faz conosco. Nos faz perder o foco, nos faz perder o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito daquele que tem chamado, daquele que tem vocação, é trabalhar para Deus, é fazer a obra de Deus em primeiro lugar. Lembre-se de Mateus 6,33. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa que tudo que colocar a mão vai ser bem sucedido? Qual que é o segredo? É entender o propósito de vida. É entender aquilo para o que Deus te chamou. O que é que Deus chama? Pode ser pequeno, mas cumpra com o teu propósito. Cumpra com aquilo para o que Deus te chamou para fazer. Naquela ocasião, era para a edificação da obra, para trabalhar
primeiramente no reino de Deus, mas por causa dos problemas abandonaram a reconstrução, abandonaram a obra e foram trabalhar nas suas próprias coisas. Pois é, edificaram casas estucadas, casas extraordinárias, olha, monumentos para si mesmos. Para isso não tem dificuldade, né? Para isso não tem adversidade, para isso não tem inimigo atrapalhando. Pois é isso que o inimigo quer. Ele quer que você se embarace com coisas terrenas, com coisas dessa vida, para que a obra de Deus não seja feita. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Preste atenção no que você está fazendo. Você está aí semeando muito e colhendo pouco. Você está comendo, mas não está se fartando. Você está bebendo, mas não se sacia. Você se veste, mas não se aquece. E você recebe bom salário, todavia num saquitel furado. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A palavra de Deus é acorda. Acorda, você não está percebendo que diante dos olhos está havendo uma boa edificação, mas espiritualmente você está se destruindo, você está se acabando, você está sendo iludido pelas coisas da terra. Cuidado, Deus te chamou para fazer a obra. Volte-se para a obra de Deus. E daí o Senhor vai então fazer com que as janelas dos céus se abram e venha haver chuva sobre a tua vida. Primeiro as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.